Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estamos aí estudando a Bíblia, fazendo um panorama bíblico, né? E nesta oportunidade estaremos comentando um pouco sobre o livro de Ruth, né? Nós já viemos aí de uma maratona, desde o Gênesis, né? E agora estamos no livro de Ruth. No vídeo passado eu comentei sobre o livro de Juízes, né? Como vamos trabalhando a sequência aqui, nós vamos trabalhar a questão do livro de Ruth, né? Glória a Deus. O livro de Ruth é um livro também pequeno, né? Não é um livro muito grande, né? Que vai nos trazer aí base do amor de Deus e da esperança, como Deus trabalha, né? Para trazer a um ser humano, a uma pessoa que crê, que dá crédito às suas promessas. Ele trabalha de forma objetiva e muito contundente para abençoar aqueles que nele confiam, né? Nós estamos verificando esse livro com muita propriedade, né? O livro nos aponta bastante informações interessantes, principalmente no contexto da provisão de Deus, né? Devido ao amor e a sua provisão, né? Então nós vamos estar trabalhando aí o livro de Ruth, né? Dentro desse conceito nós vamos trazer aqui o significado, para começar, o significado do livro, né? Que tem a pessoa que leva o seu nome. Nós vamos trazer aqui as informações preliminares desse livro, né? Livro de Ruth. Deixa eu achar aqui o comentário, né? Muito bem, achei. Livro de Ruth. Então nós vamos... Livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, né? 4 capítulos. Eles vai nos apontar aqui de uma forma muito objetiva, né? Sobre o significado deste nome, né? O livro de Ruth no hebraico é Ruth, não é? Com um T mudo, e na Septuaginta é Ruth, embora haja estudiosos que dão esse nome o próprio feminino, no sentido de companheira, ou outros preferem pensar que o significado do nome é desconhecido, entendeu? Então existe essa anomalia. No cânon hebraico, o livro de Ruth faz parte aí da sua terceira seção, ou seja, faz parte do Hagiógrafos, né? Então o livro fazia parte dos cinco rolos, né, do hebraico, que é Megliot, né? E aí ele vem trazendo aí essas informações. O livro de Ruth, como eu falei, é um livro pequeno, tem 4 capítulos e 85 versículos, não é? Ele tem 4 capítulos e 85 versículos. Então é um livro, como eu falei, pequeno, fácil de ler, mas que traz objetivo importante, ok? Traz um foco importante. Então o título do livro, ele recebeu o nome da própria mulher, da sua heroína, como chama, né? Uma moabita. Era, na verdade, Deus trabalhando com o improvável, propriamente dito, quando vamos trabalhar com Ruth, porque ela era moabita. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus, né? Consequentemente, Deus, por meio da sua misericórdia e também de uma confissão dessa pessoa, ele estendeu a corda da misericórdia e trazendo a ela, colocando ela na genealogia do Cristo. Glória a Deus, né? Então, daquilo que era inimigo, ela passou a ser bênção. Depois da morte do marido de Ruth, ela viajou para Belém com sua sogra, também a viúva Noemi, e ela ocupa ali um lugar importante na história, né? Porque tornou-se antepassado do rei Davi, né? Conforme está escrito em Ruth 4, versículo 18 e 22, e também faz parte da genealogia de Jesus. Aquilo que era improvável passou a ser bênção. Glória a Deus. Então Deus pode fazer isso hoje também em nossas vidas. Aquilo que já disseram que acabou, que fechou, que não tem mais jeito, Deus ainda é dono das nossas vidas, ok?
ele pode mudar a história, mudar o cenário, mudar tudo. Em Mateus capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 5 nos diz que Ruth faz parte da genealogia de Jesus. E com respeito à autoria e data desse livro, nós podemos ver que a autoria e a data do livro de Ruth ela é desconhecida. Os mestres da Bíblia vão encontrar algumas pistas sobre a época de sua composição. Dentro do próprio livro vai se descortinando, a saber, Davi foi mencionado uma vez no capítulo 4, versículo 17, versículo 22, mas poderia ter sido escrito antes, né? No 10º século, aliás, o escritor achou necessário explicar esses certos costumes que considerou arcaico na época, né? A partir do capítulo 4, versos 6 e 8, né, vamos ter essas informações. O fato é que vamos observar que o livro de Ruth foi escrito alguns anos depois que os costumes caíram em desuso, né? Então, aqui o comentarista Russell Norman Champlin, ele vai nos apontar aqui que Ruth fazia parte dos hagiógrafos, né? Um conjunto fazia parte da terceira seção, que era o hagiógrafo, e também dentro de um conjunto de 5 livros, que era chamado no hebraico de Meglilot, né? Meglilot, que era uma das mais usadas 5 principais festas de Israel. O livro era lido por ocasião das festas, das semanas, ou do Pentecoste. Então, quando tinha essa festa, o livro era lido como forma aí, de gratidão a Deus e pelo cuidado de Deus para com o povo, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos aí, ao desenrolar dos comentários, trazer essa visão, tá certo? Então, essa arrumação de forma histórica e lógica é porque o autor ele vai narrar o período histórico de Israel, e ao dizer que na obra, ou seja, nos dias em que julgavam os juízes. Então, compreende-se também que o livro de Ruth ele faz parte também do mesmo período do livro de Os Juízes. Então, entende-se que quem escreveu Ruth fica transparecendo aí que é o Samuel, que foi o Samuel, não é? E muitos querem apontar para isso. Então, trabalhando dessa questão, o fato consequentemente teria sido um antepassado, né? Na genealogia de Cristo, que ela aparece em Mateus, faz menção de 4 mulheres: Tamar, nora de Judá; Ruth, que fora mulher de Uzias, Ruth, a que fora mulher de Uzias, Betseba, e Maria, sua mãe. Então, Tamar era cananeia, né? Tamar era cananeia. Betseba e Maria era israelita, e Ruth era moabita. Então bastaria esse fato aí para se tornar-se em língua uma figura estranha, né? Então, de uma estranha tornou-se detectável e também perceptível devido à genealogia implícita de Jesus, que ela faz parte, não é? Então tornou-se bênção, não é? Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 diz: nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor. Olha o conflito aí. E nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Portanto, seu casamento com Quilion, posteriormente com Boaz, sobre os 2 nomes no dicionário, vamos ver dessa vez a terra de Babel, tem aí 2 causas. Ou seja, os israelitas afrouxaram as proibições para os moabitas, então Ruth mereceu aí a sua exceção, né? Aí vem a sogra, se envolveu com os familiares, não é? E enfim, então quanto a Ruth, ela entregou-se perfeitamente ao povo de Israel, e que transparece aí acima de tudo a sua famosa declaração à sogra: diz: não me insiste para que te deixe, e me obrigues e não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então ela estava ali, se agarrou à sua sogra
Noemi. Noemi, o Deus de Noemi era o Deus Javé, o Deus de Israel. Consequentemente, ela firmou-se dentro dessa frase muito forte, contundente, no capítulo 1, versículo 16. Doravante, o ciclo da vida dela passou a mudar, né? Passou a mudar. Então, dentro desse contexto, o chefe de família ali daquela casa era Elimeleque. Ele disse que teve fome na sua terra. Ele migrou-se com seus familiares, e Noemi era sua esposa, né? E ele tinha um filho chamado Malom e Quilion. Malom, né, casou-se com Orfa, né? Então tem aí as personagens: Ruth, Noemi, Orfa, Elimeleque, Malom, Quilion, enfim, né? E diz que Elimeleque faleceu em Moabe, né? Agora a família de Noemi, composta somente por 3 pessoas, ela mesma e os 2 rapazes, né? E como é natural aí que eles se namorassem, uns jovens com a outra, logo eles tiveram, se namoraram com um delas, se namorou com Malom, se namorou com Orfa, e Quilion se namorou com Ruth, né? Então, de comum acordo, casaram-se e assim sucessivamente, tá certo? Essa é a historicidade básica desse contexto, né? Desse contexto. Conforme a tradição judaica, diz que Ruth foi escrito por Samuel, né? A tradição judaica aponta a Ruth que foi escrito por Samuel, e outros opinam que isso é improvável, porque o trecho de Ruth 4, 17 e 18 menciona Davi, né? E assim sucessivamente. Então vem essas anomalias, de forma que o Talmud, ele diz que o livro de Ruth e de Juízes, de 1 e 2 Samuel, deve ser todos atribuídos a Samuel, certo? O Talmud, que é chamado também de Baba Batra 14, né? Esses documentos vai dizer, aponta que foi Samuel, certo? Muito bem, isto posto, vamos para frente, né? E assim sucessivamente. Então, os antecedentes históricos do livro, né? Os períodos dos juízes foi um período de turbulência, de inquietação, de invejas entre as tribos. As pressões estrangeiras enfraqueceram os israelitas politicamente, né? Então a idolatria ela saltou bastante, força de moral do povo que experimentaram o poder de Deus. No período do Êxodo, por exemplo, a história de Ruth, contudo, apresenta aí um diferente aspecto de vida durante o período dos juízes. E aqui vamos ver que lembre-se que sobre a tristeza e as lágrimas de uma piedosa família de Belém, né? Ruth, moabita, passou a adorar a Deus de Israel e exibiu uma fé, uma lealdade rara naqueles dias em Israel. Então ela conquistou o espaço, né? Por ser moabita, conforme o capítulo 23, versículo 3 de Deuteronômio, que era vedado a possibilidade de moabitas fazer parte, para o povo não aceitar, enfim, e Deus estendeu a corda da misericórdia, conforme eu já disse aqui, né? Devido à sua fidelidade. Então Ruth era moabita, que passou a adorar a Deus de Israel, então a sua lealdade naquele tempo era muito raro. Depois da tristeza e dor, perca do marido, Ruth tornou-se de Belém, retornou a Belém com a sua sogra e realizou um casamento feliz, a saber, casou-se com Boaz, de modo que ele é chamado de remidor, né? Parente remidor, um tipo de Cristo, né? Dentro de uma tipologia cristocêntrica, Boaz é apontado aí como um tipo de Cristo, ou o parente remidor, ok? A origem racial de Ruth faz parte de uma narrativa que pertencia a um dos povos cuja entrada na comunidade de Israel era vedada, né? Conforme eu já disse. Então Noemi, ela sabia da dificuldade que as 3 iam enfrentar, então por isso ela propôs que cada um tomasse o seu caminho. Já Ruth disse não. Enquanto Orfa voltou para sua terra, Ruth disse não. Aonde tu irás, irei eu, aonde tu pisares, ali pisarei eu. O seu Deus será o meu Deus, né? E ela, no capítulo 1, versículo 16, ela vem trazendo toda essa historicidade, esta frase muito forte dentro desse contexto, ok? Baseado nessas informações preliminares, nós vamos dar sequência aqui a este comentário, ok? Livro de Ruth,
nós vamos verificar aqui, certo? Então a época já sabemos que é o período dos juízes, né, que foi que ela profetizou, ela passou por ali, né, foi o tempo dela. Como ela teve a vida transformada? Por meio de uma consciência, de uma sábia eleição, de uma sábia escolha, por meio de um trabalho humilde, ao aceitar o conselho de uma amiga mais idosa, que foi no caso Noemi, e por meio de uma aliança providencial de Deus, capítulo 4, verso 10 e 11, né? Então, por sua exaltação a uma família real, né? Então, vamos observar que o triste regresso para casa trazia a ela lembranças não muito boas. Ruth respinga nos campos de Boaz, né? Ou seja, ela vai, enquanto catavam-se espiga, ela pediu permissão para que ele entrasse lá, ver se encontrava alguma coisa pertinente, não é? Lembro-me muito bem, não é, quando isto acontecia, não é? Com a gente quando morava conosco, quando morava na roça, não é? E assim sucessivamente. Então ela volta, né? Ela tem o seu casamento com Boaz, ela vem o nascimento do filho, né? Do seu filho, que era avô de Davi, e aí ela faz parte dessa genealogia maravilhosa, né? Que vai trazer coisas, assim, informações sobejas sobre esse contexto, né? Esse contexto do livro de Ruth. Então, quando vamos ver toda essa demanda, né, do livro de Ruth, nós vamos observar que Deus usa de bondade para com Noemi, né? Deus usa de bondade para com Noemi, e ela tem de Deus a provisão propriamente dita, né? Propriamente dita. Então, quando vamos verificar dentro dos contextos do livro, vai contar uma história de amor, a maior história de amor de todos os tempos, tanto pela a sua conselheira, que era a sua sogra, né? Então Ruth é a base da aliança, que fornece uma chave especial para a transição dos reis de Israel, do juiz até o rei de Israel. Então a história de Ruth vai ilustrar o conceito bíblico de redenção, né? Por isso que Boaz é chamado de parente do remidor, né? Por causa dessa esse contexto lógico dessa história, né? Então agora Ruth é humilde, desempenha um papel muito importante na história do Antigo Testamento, né? E assim sucessivamente. E vai ser ancestral da linhagem de Jesus, né? Desde a época sombria do tempo dos juízes, né? E ela vem trazendo aí um raio de esperança para aquele povo, né? Então, para ela a si própria, porque ela que foi beneficiada. Então, dentro do livro de Ruth, o título hebraico do livro da modificação da palavra moabita é Ruit, né? Que significa amizade. Embora o livro seja anônimo e tal, nós já dissemos aqui também que a tradição aponta para Samuel, né? Samuel. E Samuel morreu no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, né? Antes da posse de Davi. Então vem esses contrastes das formas que vamos achando aí ao longo dos dias, né? Qual é a mensagem que Ruth passa? Primeiro, nós vamos ver que a estrutura de Ruth ela nos aponta a resolução do amor, que foi a determinação de Ruth no capítulo 1. Nós vamos ver no capítulo 2, vamos ver aí a resposta do amor, que é a devoção de Ruth. E no capítulo 3 nós vamos ver o pedido do amor, que é a decisão de Boaz, né? Capítulo 3. E no capítulo 4 nós vamos ver a recompensa do amor, que foi o destino da família, né? Dentro desse contexto, o livro se assemelha aí a uma peça de 4 atos. Ou seja, primeiro, um locutor define um cenário, explicando o contexto da história de uma família, né? Que deixou Belém e foi para Moabe. Tudo errado. Quando a cortina sobe, há 3 homens mortos e 3 viúvas. Pregador, pega esse texto aí. 3 homens mortos
e 3 viúvas. Cada capítulo ele situa assim, um local diferente. Primeiro, na planície de Moabe. Segundo, nos campos de Belém. Terceiro, na eira. E o quarto, no portão de Belém. Então, o drama atinge aí o ápice com a proposta ousada de Ruth, né? Que é a resposta inteligente de Boaz quanto ao resgate da noiva gentia à família de Israel. Ele tirou ela do povo gentil, moabita, e colocou dentro das fileiras das famílias de Israel. Em tempo de infidelidade nacional, Deus soberanamente usou a fidelidade de uma candidata improvável. Então, Ruth é uma candidata improvável. Era uma candidata improvável. Então, chamada Ruth para mudar, trouxe essa candidata chamada Ruth para mudar o curso da história. Ela era uma mulher gentia, pagã, pobre, viúva e moabita. Então, tudo tinha para dar errado, mas Deus tornou-se o que era mal em bênção. Ela era mulher, gentia, pagã, pobre e viúva. Porém, Ruth rompeu com o próprio passado pagão. Gênesis capítulo de número 19, verso 30 a 38, Deuteronômio 23, versículo 3 a 6, e a fim de receber, ela rompeu com tudo isso a fim de receber o povo de Deus e seu Deus, o povo de Israel e seu Deus. Apesar de tudo, ela usou para perpetuar a linhagem messiânica de Davi como resultado da aliança divina que prometeu bênção em troca da obediência, no capítulo de número 28, versículo de número 1 a 14. Então a bênção a todos que abençoasse Israel seria abençoado, e ela fez isso. Então, teu povo é o meu povo, ou seja, ela escolheu, né? Ela elegeu o povo de Israel como povo dela. Então Deus considerou isso, né? Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, né? Que há uma promessa: quem abençoasse seria abençoado. Então Deus abençoou Ruth, dando-lhe um novo marido, um filho e uma posição genealógica invejável e privilegiada. Glória a Deus. Então, esse parente remidor, que foi a determinação do amor no capítulo 1, né? Que à medida que sentia-se o primeiro, a cortina sobe lá no primeiro capítulo, tudo descreve aí a viagem da família de Elimeleque, a viagem da família de Elimeleque e a Moabe, preparando o terreno para o resto da família. Então ele explica como Noemi ficou viúva no capítulo 1, não é? E empobreceu como Ruth apegou-se a ela, e a história ocorreu durante a época do juízo, enquanto a nação passava por um período de fome em consequência das maldições da aliança, capítulo 1, versículo 1 de Ruth, né? E esse fato revela o padrão, né, geral da infidelidade à aliança. Quebrou a aliança, vai ter dificuldade, pode ter certeza. É a mensagem que nos passa, né? Aí esse padrão dessa família de Elimeleque viajou para Moabe, uma cidade formosa por seu passado, e aí ele conhecia a opressora de Israel. Moabe era conhecida, era opressora de Israel e conhecidíssima por isso, né? E aí o que ocorre? Depois nós vamos ver ainda no capítulo 1 que ela casou-se, né, com Quilion. Eu já citei aqui Quilion e Malom. Então a mulher moabita representou uma rejeição escancarada na aliança, no caso, e além disso a morte súbita de Elimeleque, né? Malom, que quer dizer doente, Quilion quer dizer definhado, né? Malom é doente, olha o nome, e Quilion era definhado, que pode ser por causa da maldição da aliança imposta por razões de desobediência, né? Desobedecia, teria dificuldade. Então ele se destacou aí como o parente remidor. No hebraico, a noção de Goel, ou redenção, está presente ao longo do livro de uma forma diferente das palavras, né, hebraica. Gal, remidimir, Goel é remidor, e essa palavra vai norteando ao longo do livro, né, dos 4 capítulos,
ela vai aparecendo sempre. Então Deus usou de bondade cabal com Ruth, não é? Então esse parente remidor, de acordo com as exigências, ele tinha exigência para a restituição da terra, não é? Ruth, Noemi, que o nome era agradável, passou para ser a Mara, que ela queria ser chamada de Mara devido às provas que estava vivendo, devido à falta do esposo, devido a toda a dificuldade que começou a passar. Ela, como todo ser humano, né? É difícil passar prova, é difícil passar luta. Você começa a se lamentar mesmo, não é? Mas calma, não se lamente, acredite. Deus tem uma palavra, Deus tem uma solução. Basta obedecer e você crer. Dentro do contexto bíblico-teológico, os temas que são recepcionados por Ruth, né? Nós vamos ver que Ruth, dentro desse contexto, nós vamos ver que a lealdade, a aliança, a benignidade que é trazida, que ela traz, que ela usa, que ela recebe esse favor de Deus, ela traz a ela informações assim, alento para ela, né? Então o livro de Ruth, ele vai nos trazer muito alento. No capítulo 1, versículo 8, versículo 2, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 20, né? Capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver que Deus é usado em relação, a Noemi, toma Noemi de um sentimento tão grande que ela tem gratidão, mesmo na prova. Então o livro fala da fidelidade de Deus, trata da fidelidade de Deus, de cumprir as suas próprias promessas. Aquele que for fiel, já estava escrito lá em Deuteronômio 28, versículo 1, entendeu? Então bendito seria, né? Então essa palavra cumpriu-se em Ruth, pode cumprir também em nossas vidas, né? Pode cumprir em nossas vidas. Depois o livro também vai tratar da soberania de Deus e vai demonstrar ao longo do livro como Deus é visto operando nos bastidores em prol de um propósito da aliança. Ou seja, Deus não quebra a sua aliança. Deus não quebra. A aliança que ele fez está de pé. Mesmo que venha estrangeiro, que se infiltre no meio, ele faz dar certo. Logo, ele fazendo dar certo, para não quebrar a sua aliança com o seu povo, né? Então ele vai trabalhar dentro dos bastidores durante esse período era sombrio dos juízes, né? Um período sombrio dos juízes. Ele responde às orações de seu povo, pedido de bênção por parte de Noemi, capítulo 1, versículo 9, de Ruth, capítulo 2, verso 19 e 20. Boaz é apresentado ali a partir do capítulo 2, versículo 4, capítulo 3. O povo de Israel, né? Então estão registrados aí nos livros da graça de Deus não apenas as bênçãos de Ruth, cidadã da terra inimiga de Israel, mas ele também permite que Boaz se tornasse remidor, muito embora não fosse parente mais próximo, mas Deus mudou as características. Então uma das características especiais de Ruth é que o tema do livro de Ruth o tema é do remidor, né? Esse é importante. Sermão para se pregar um mês, né? Sermão para se pregar um mês. Então às vezes não se lê muito esses livros. É importante ler, meditar, crer, e o mais importante de tudo é obedecer, né? O mais importante de tudo é obedecer a palavra, não é? Então, conforme eu disse que Malom e Quilion, esses dois filhos de Noemi, eles expressam fraqueza física. Malom significa doentio e Quilion é definhante, né? E assim sucessivamente. Então, as quais se casaram com os filhos de Elimeleque, quem? Orfa e Ruth, né? Se casou com o filho de Elimeleque. Então, a viúva e as noras de Elimeleque retornaram de Belém para Moabe, voltaram, né, para a sua terra. E aí a Bíblia diz que Noemi e Ruth chegam a Belém. Elas saíram quando ela estava em Moabe, elas retornaram de Moabe, aliás, foram para Moabe correndo de Jerusalém. Não sai do lugar sem Deus permitir. Essa é a mensagem. Precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa, porque você acaba pagando muito caro, não é? E no capítulo 1, versículo 6 a 18, diz que ouviu o Senhor e lembrou-se do seu povo, estando Noemi
Estando em Moabe, Noemi ficou sabendo que a fome em Belém havia terminado. Sendo uma viúva com laços familiares e que aprendia aquela cidade, ela preparou-se para voltar para sua casa. Né? Moabe era a terra dos inimigos de Israel. Ela não devia ter voltado para lá, né? Mas por força por força maior da fome, diríamos assim, então ela retornou para lá, onde a Bíblia diz que ela teve que voltar. Então, sabendo que em Belém já tinha acabado a fome, ela retorna para cá, né? E para Belém, onde foi abençoada, né? Então, dentro dessa tradição, dentro dessa visão, nós vamos ver que todo esse contexto bíblico, teológico, nós vamos ver que ela decidiu ela decidiu servir, ela decidiu descansar, entendeu? Então precisamos decidir. Ela decidiu servir, Ruth decidiu descansar em Cristo, em Deus, decidiu ficar na terra que sua sogra queria ficar, que era Belém. Ela decidiu descansar no Senhor e também recebeu a recompensa, tá certo? Essa é a mensagem deixada pelo livro de Ruth, né? Espero poder ter ajudado, que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que possamos esperar constantemente no Senhor nosso Deus. Canal Rascunho da IBD, ou Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos, até a próxima aula. Na próxima aula estaremos falando sobre 1ª e 2ª Samuel.